Boa tarde, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Palco Chile da Latinoé. Estamos de volta com as nossas atividades e agora teremos a palestra Faça a Diferença na Educação e Educação Pública com a professora Cristiane. Oi, Cris, você já está online? Olá, boa tarde a todos e a todas. Então, seja muito bem-vinda. Agora eu vou deixar o palco para você. Tá ótimo, muito obrigado, Letícia. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou compartilhar a minha tela. Só um instantinho, por favor. Só um minutinho. Vou dar isso para o outro lado. Então, vamos lá começar mais uma palestra. Eu sou a professora Cristiane Martins, professora de Educação Digital da Escola Municipal Antônio Stanislau do Amaral, da Prefeitura de São Paulo, da DRE Campo Limpo, Zona Sul de São Paulo. Atualmente, eu leciono para o Fundamental 1, Fundamental 2 e a EJA, os ciclos finais da EJA. Tenho uma grande oportunidade aí de trabalhar com os diversos ciclos e, ao mesmo tempo, aprender e ensinar com os meus alunos. Eu acredito que todos que estão aqui, neste momento, gostam da educação e da tecnologia. E quando nós conseguimos juntar esses dois, conciliar, vai ficar ainda melhor. Eu vou até falar um pouquinho, que eu não vou falar muito de mim, até porque eu ouvi uma vez uma fala muito interessante de um curso da Educação 4.0 e outros cursos também. Se você tiver interesse em saber mais sobre mim, onde você pode procurar o LinkedIn, é uma plataforma hoje livre. Então, a gente vai utilizar esse tempo para fazer coisas bacanas, tá certo? Para que nós possamos iniciar, eu também vou precisar de você aí, que está aí do outro lado, tá certo? Então, o que você vai ter que fazer para mim? Você vai pegar uma folha, tá? Pode ser folha de caderno, pode ser folha sulfite, pode ser folha de fichário, de almaço, qualquer folha. Uma folha, tá certo? Então vai aí, pega o que você tiver próximo de você. Pega um material também de arte, né? Canetinha, giz de cera, lápis de cor, o que vocês tiverem perto. Eu acredito que você, como professor ou professora, também tem um canetão. Pode ser o canetão também, tá certo? Então, pegue aí para que a gente possa fazer uma coisa bacana na nossa palestra. E aí, para que nós possamos fazer isso, e eu quero a sua participação aí no chat, o que vocês acham que a gente vai fazer com esse material? Nós vamos usar para quê? Qual a sua ideia sobre isso? Por enquanto que você aí está procurando uma folha, um lápis, vai pensando aí o que você pode construir. Já estou dando uma dica, hein? O que você pode construir? E aí? Coloquem aí no chat. Desenhar, colocaram aqui. Origami, ó, estão se aproximando, estou gostando. Estão indo no caminho correto. Apesar que não existe correto ou errado. Existe o caminho mais adequado e o menos adequado. Tá certo? Um aviãozinho, não. Ele anda em outros lugares. Qual outro lugar que você pensa que podemos construir? Vamos ver até o presente momento. Estão próximos. Vamos ver se vocês vão adivinhar mais alguns segundos. 5, 4, 3, 2,
Vamos ver se alguém colocou. Olha, tem uma pessoa que acertou. Vamos ver, então, que nós iremos construir. Isso mesmo. Iremos construir um barco. Para quem conhece um barco, ele percorre mares. Às vezes esses mares são calmos, às vezes esses mares são agitados. Mas vocês lembram como é que constrói um barco? Então vamos construir um barco. E aqueles que não sabem fazer esse barco, vou mostrar agora a minha mesa para que vocês possam construir junto comigo. Então, pega lá a folha. Pegou a folha? Tá aí na sua mesa, na sua frente. A primeira coisa que a gente tem que fazer com essa folha, dobra ao meio. Junta as pontas. Juntei as pontas. Aí ela vai ficar assim, pela metade. Às vezes a gente acontece isso, né? Às vezes a gente tem que retroceder, aprender coisas diferentes. E aí a gente tem que partilhar. É o que nós estamos fazendo nesse momento. E aí a gente está partilhando. Vamos dobrar mais uma vez ao meio? Então, a dobra está na parte superior. Eu vou dobrar aqui ao meio. Olha como já está marcando. Agora, o que a gente vai fazer? Vai abrir essa folha. Abriu essa folha? Perfeito. O que nós iremos fazer? Perdão, dobra ao meio. Eu falei uma parte anterior. Dobra ao meio. Agora a gente vai fazer o telhado. Por quê? Toda casa tem que ter um telhado. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar essa ponta e vai trazer nessa marcação que você fez. Certo? Ficou dobrado aqui. Agora a gente tem que fazer o telhado do outro lado, porque senão vai entrar água na nossa casa. E nós temos que nos proteger. Certo? E aí nós vamos dobrar do outro lado, fazendo como se fosse uma casa. Então, no meio de toda essa tempestade, dessas tempestades, nós vamos compartilhar, nós vamos construir um lugar, uma casa, uma escola, onde acolhe todo mundo. E aí, agora a gente precisa fazer uma adequação nessa casa. Por quê? Porque precisa ter acessibilidade. Então, a gente precisa construir uma rampa para os deficientes físicos poderem entrar. E aí, a gente vai dobrar do lado esquerdo essa orelhinha, do outro lado a outra orelhinha, e vamos fazer a rampa de acesso do outro lado da casa agora, para que possa ir para os outros lugares, não ter limitações. E eu vou também dobrar essas duas orelhinhas. Agora, eu virei também um soldado. Ou seja, para que a gente possa combater as coisas ruins com olhares bons. Mas a gente não quer um chapéu, a gente quer o quê? Um barco. E o que nós vamos fazer? Vamos abrir e agora a gente vai fazer um losango. Ou, para quem gosta de dobradura, pode ser um saci também, né? E aí, o que você vai fazer? Você vai novamente criar uma rampa para que possa ter o acesso. Dobrou essa rampa? Vamos acessar do outro lado? Então, a gente vai virar o nosso barco e vai acessar do outro lado. Nós vamos abrir. Ele vai ficar um losango menor. Por quê? Porque a gente compartilhou. Nós criamos acessibilidade. Nós criamos escolas boas. Nós criamos uma adequação de qualidade. E aí você vai criar mais uma rampa onde todos vão ter o acesso à educação, a uma escola digna, a uma escola com qualidade. A gente sabe que as escolas particulares, elas têm um diferencial,
mas as escolas públicas também podem ter esse diferencial. Todo mundo tem direito a uma educação de qualidade. E aí a gente vai construir o nosso barco. E aí o que vai acontecer? Esse barco vai estar passando por diversas ondas, vai estar em momentos calmos, como estávamos lá no ano de 2019, onde a gente poderia ver o infinito, o além, e a gente está navegando nesse bar calmo. Assim como eu, em 2019, também estava passando nesse bar calmo. E aqui agora eu vou navegando até 2019, quando esse barco está navegando no mar. Aí o que acontece? Só um instantinho, por favor. Esse barco está navegando. Perfeito. E ele está indo até uma escola como eu encontrei ela. Essa escola, como eu falei no início, a Escola Municipal Antônio Stanislau do Amaral. Como eu comentei com vocês, eu fui em 2019 nesse Mar Calmo convidada para dar aula de informática. E aí eu falei, pensei comigo, pesquisei e falei assim, aula de informática para o século 21. Jovens aprender Word, Excel. Será que isso é atrativo? Pensei comigo, pesquisei, falei, não. Fiz cursos de aperfeiçoamento, como vocês todos estão aqui, participando de congressos, participando de aperfeiçoamento, especializações, mestrados, para que a gente possa dar uma educação de qualidade. E aí, a primeira coisa que eu tive a oportunidade, com a ajuda da gestão, foi justamente isso. Transformar uma sala de informática padrão, que eu brinco até de telemarketing, né? Que são baias, uma do lado da outra, e uma sala maker, onde alunos podem olhar o face-to-face, para quem é do ramo empresarial, que é cara a cara, consigo trabalhar em grupo de uma forma mais equilibrada, eu consigo com que eles compartilhem o que nós estamos fazendo aqui sem ter barreiras, porque eu acho que essas barreiras têm que ser rompidas. E eu acredito que quando a gente tem uma gestão que te apoia, que te fala assim, vai em frente, que eu acredito no seu potencial e no nosso potencial dos nossos alunos, eu acho que é o principal que nós temos que ter nessa educação. Nós acreditarmos em nós, a gestão acreditarmos em nós, nós acreditarmos nos alunos. E aí, dentro dessa embarcação, o meu barco estava percorrendo e eu comecei a fazer o meu primeiro projeto com meus alunos. Qual foi esse projeto? O sucata. Até porque a gente não tinha muito recurso. Então, nós fazíamos carrinhos. Então, eles construíam um chassi, alguns rodas, eixos, e aí eles trabalhavam com papelão, com carrinhos ali, como vocês estão vendo. Uma outra coisa super bacana, que meninas, até então a gente tem uma cultura machista, mexendo com chave de fenda, e falava assim, nossa, que legal, professora, nunca fiz isso em casa. E aí você está empoderando as meninas, empoderando os meninos e mostrando que eles são capazes. E o mais bacana, que eu falo, que quando você cria combinados, eles podem usufruir o espaço. Então, eles faziam onde eles se achavam melhor. Faziam no chão da sala, faziam na mesa do computador, mas como tinha o combinado anterior, qual que era? Se eu sujei, eu devo limpar. Porque eu tenho outras turmas que precisam também pegar esse ambiente limpo. E aí eles produziam com tinta, muitas vezes eles nunca tinham essa oportunidade, então eles não só pintavam assim mesmo, né? Como vocês podem ver aquela foto no meio, eles acabam às vezes pintando um pouco o chão, pintavam as mãos, mas é normal de criança. Quem nunca fez isso?
Quem nunca brincou de tinta ou de lama e queira fazer isso? Apesar que hoje em dia é um pouco difícil. Mas a gente tem que oportunizar isso para eles, para mostrar que eles podem também. E isso também é importante, seja para coordenação motora fina, seja para desenvolver o raciocínio lógico. Tem várias coisas que estão intrínsecas dentro de um aprender brincando. E eu acredito muito nessas metodologias STEAM, robótica, cultura maker, educação midiática, projetos, porque eu consigo também ver o começo, meio e fim, eu consigo saber onde eu estou, para onde eu vou, porque muitos, infelizmente, não têm isso dentro de seus lares, dentro de suas casas. E tudo isso a gente consegue através desses projetos. E aí, meu barco continuou navegando. Dentro dessa navegação, começou a turbulência da pandemia, onde, querendo ou não, sempre vai haver na nossa vida momentos bons, momentos ruins, momentos que são só a mim, momentos que são a todos. E o meu barco, assim como o barco de vocês, estão sofrendo uma tempestade, mas eu acredito, tenho esperança, tenho resiliência, tenho fé, que apesar desses momentos de turbulências, nós vamos ter as oportunidades. Como vocês estão vendo aí, eu escrevi a escola no edital da Lego e nós tivemos a oportunidade de participar do First Lego League. É uma oportunidade para os alunos da periferia, que muitos não tiveram acesso, ter acesso. E com isso eu aprendi brincando novamente. Como que eles aprendiam? Eles construíram o logo, então vocês podem ver aí o logo das equipes. Eles mesmos criaram os nomes. Então, são crianças de 7 anos a 10 anos que estão produzindo esse conteúdo. E aí eles tinham que construir um prédio. E aí eu fiquei pensando, que tipo de prédio que pode construir? E aí eles pesquisaram, analisaram. Claro que a gente estava ainda na pandemia, e estamos na pandemia. Como que eles fizeram tudo isso? O WhatsApp. Então, usar a tecnologia ao favor do bem. Continuaram e começaram a produzir. E aqui tem 2 projetos, um numa escola e numa igreja. Então, a gente pensou, o que a gente tem que ter numa escola e aqui a gente pode melhorar o que tem dentro da nossa escola. E a igreja, que eu acho que foi mais integrante e interessante no meu ponto de vista, porque a gente faz perguntas, às vezes tem respostas, às vezes não. E eu tive uma resposta muito surpreendente. Eu perguntei para o grupo, por que vocês optaram por igreja? Aí eles me responderam o seguinte, professora, nós temos que aceitar todas as religiões. Por esse motivo, a nossa igreja vai ter um pouquinho de cada religião. E aí, quando entrarem dentro da nossa igreja, eles vão perceber que tem todas as religiões e isso vai haver o respeito mútuo entre eles. Olha como a gente pode aprender com essas crianças e como eles têm esse grande potencial. E aí esse foi um dos projetos que no meio dessa turbulência nós conseguimos tirar ótimos proveitos. Porque eu acho que no meio de tudo isso há sempre uma esperança, sempre temos que fazer esse comportamento de acreditar, de ter resiliência, de persistência. E aí, dentro de tudo isso, continuou a nossa turbulência e continuamos dentro dessa navegação. E aí, o que acontece? Surgiu um novo projeto, só que esse com os alunos maiores, do 6º ao 9º ano, onde eles tinham que usar o recurso que eles tinham em casa. E o que eles tinham que fazer? Um stop motion. Então, o que é um stop motion? É uma animação que vocês
podem fazer em casa, com o recurso que ele tem. Então, muitas vezes eles não tinham recurso tecnológico, os celulares eram dos pais, dos responsáveis, tudo bem. Tem um brinquedo, tudo bem, que nem esse aqui, ó, usou uma caixa de sapato. Eu vou dar um play para você ver se você acha ele bacana. É um aluno do 6º ano que fez, olha. E aí eu vou só narrar, porque não está saindo o áudio, né? Então, ele está contando a história que o Word e o Excel saíram para dar uma volta num dia. E aí, de repente, passearam bastante, ficaram muito empolgados, e, de repente, acabou o dia. E aí, eles foram para casa, cada um para sua casa. E aí, no dia seguinte, eles se reencontraram novamente, o Word e o Excel, onde eles puderam discutir de tudo de alegre que tinha acontecido no dia anterior. E esse projeto foi feito por um aluno do 6º ano. Então, às vezes, para mostrar que não preciso de muitos recursos tecnológicos, eu preciso de 2 coisas importantes: a criatividade e o medo de não errar. Porque para fazer esse vídeo, particularmente, para você ter 1 minuto, eles tiraram em média aí de quase 600 fotos, que para cada segundo são 24 fotos, que a gente fala frames por segundo. Quando você trabalha isso em fotografia, você também trabalha. Então, você tem outros conceitos aí por trás. E a gente está aprendendo, está diversificando, eles estão particularmente gostando. E é o que nós temos que ter isso nas escolas públicas, mostrar que com pequenos recursos tecnológicos a gente pode fazer a diferença. E podemos, através mesmo desse turbilhão, do nosso barco que está enfrentando, encontrar possibilidades que continuemos nesse aprendizado e nessa jornada. E aí, o que aconteceu? Passou o ano de 2020. Todo mundo achava que essa tempestade, que esse turbilhão ia acabar. Mas, infelizmente, não acabou. E aí iniciou o ano de 2021, onde algumas coisas foram liberadas, mas as restrições continuavam. E eu, assim, pensando, como eu posso melhorar isso para o meu aluno? Quais oportunidades que eu tenho aí fora, no meio desse turbilhão, que eu posso trazer meus alunos de uma forma diferente, eles podem participar e eu ainda melhorar as minhas aulas. Dentro disso, apareceu a oportunidade do Your Beach. E aí, o que aconteceu? Tem uma pergunta aqui que eu já vou responder. Deixa eu só terminar essa fala. Então, do projeto do Your Beach. Então, assim, nossa escola, como eu comentei, não tem muitos recursos, mas o projeto do Your Beach pensou nisso também, em escolas que não têm recurso. Então, como que ele fez isso? As escolas que não tinham recurso, ele fazia o quê? Você tem que fazer um projeto, um rascunho, um desenho explicando o que você faz com a Microbit, se você a tivesse. Aqui tenho 3 projetos, tem vários outros, é claro que nosso tempo é um pouco curto, então eu não posso mostrar todos, mas para vocês terem noção. Então, por exemplo, eu peguei um do 5º ano, do 7º e do 9º. E aí foi aplicado esse projeto do 4º ao 9º ano. Então, eles tinham que construir algo em cima da ODS 3, que é a saúde e bem-estar, ou do ODS 13, que ele poderia escolher a ação contra a mudança climática do clima. E aqui nós temos, do 5º ano, justamente o ODS 3. Perdão, o ODS 13,
que é justamente contra a mudança do clima. Então, ela pensou, porque é uma menina, na verdade, as três que estão aqui são meninas, por incrível que pareça, né? A Zara de sim, geralmente não é muito nós, mulheres, mas quando a gente empodera, elas são capazes também, assim como os homens. Ela construiu onde colocaria uma microbit. Quando essa árvore fosse cortada, ele soaria um alarme e avisaria para a polícia ambiental que estão cortando aquela árvore, para a polícia ambiental tomar as providências. Olha que bacana, olha que show. Os outros dois projetos do 7º e do 9º ano, porque são também pré-adolescentes, a gente sabe que é uma outra fase, que tem que ter uma atenção redobrada, principalmente nesse turbilhão que estamos passando. E aí, o que aconteceu? Eles trataram da ansiedade. Então, por exemplo, a do 7º ano, eu ligaria microbit no pulso com fone de ouvido. Então, quando eu percebia que eu estava ansiosa, tocava uma música, e aí eu acalmaria, eu relaxava, e aí passava a minha ansiedade. O outro grupo foi através de detectar os batimentos cardíacos. Por quê? Quando nós estamos ansiosos, o que acontece? O coração começa a palpitar, e aí consegue detectar, e aí a pessoa percebe que está ansiosa, e aí vai procurar aí ouvir uma música, fazer alguma coisa para relaxar, para distrair, para mudar isso. Então, para mostrar que nossas crianças têm potencial, nós temos potencial, nós devemos acreditar primeiro em nós, porque, querendo ou não, nós estamos numa luta diária, não vou negar sobre isso, mas devemos ter experiência e resiliência, tá certo? O WePlace me perguntou que ele é técnico de informática de uma escola e quero fazer isso. Os alunos envolvidos com a informática não têm recurso, o PC da escola, são muito ultrapassados, o que sugere? Tudo desplugado. Não sei se você já ouviu esse termo. Inclusive, é o próximo tema que eu tenho a falar sobre isso. Então, isso daqui, na verdade, esse projeto foi com alunos da alfabetização, só que eu preciso, para que você possa trabalhar com eles, então foi construído aí justamente toda essa parte para que ele consiga construir. E aí, nosso barco, só para a gente finalizar, e aí, inclusive, eu vou deixar os meus contatos para quem tiver alguma informação e precisar de ajuda, eu estou a dispor para ajudá-lo ou ajudá-la. Então, o que você vai fazer no seu barco? Deixa eu aproximar aqui a minha câmera. Então, aqui está o nosso barco, certinho? O que você vai fazer? Você vai fazer uma transformação nesse barco, assim como nós nos transformamos, tá certo? Então, você vai vir aqui na quina, com a mão mesmo, sem tesoura. Vai cortar aqui, Cortou de um lado, agora você vai vir do outro lado e também vai cortar, sem medo. Lembra que eu falei? Não precisa ter medo. Vem aqui e corta também. Aí ele ficou assim, tá se transformando. Tá vendo que tem esse biquinho aqui? Vem aqui e corta ele também. Sem medo. Nós estamos nos transformando. A Letícia colocou aí o meu Instagram e meu e-mail para que vocês possam entrar em contato comigo. Tá certo? Aí o que acontece? Esse barco tava assim. Opa, deixa eu vir para a câmera. Aí você vai começar a abrir ele. Você vai ver que ele vai se transformar. Ele vai se transformar assim como você está se transformando nessa pandemia. E aí ele vai se transformar. Vai se transformar numa camiseta. Então, nosso barco, por mais tempestade que ele esteja enfrentando, aí, nesse sentido, você se transformou. Tá certo? Muito obrigada. Essa transformação vai sempre para melhor. Eu espero que vocês tenham gostado
e deixo meus contatos para que vocês possam continuar conversando comigo e a gente possa fazer uma educação diferenciada, uma educação pública de qualidade, como nossos alunos merecem. Muito obrigada. Que palestra, hein, gente? Muito bons projetos. Cris, muito obrigada. Infelizmente, o tempo a gente tem que enxugar aqui rapidinho. Mas aqui, pessoal, está o contato da Cris. Podem mandar um monte de perguntas, conversar bastante com ela. E agora a gente já vai trocar de palestra. Muito Perfeito. obrigada, Cris. Tchau, tchau. Obrigada, Letícia. Obrigada a todos que estavam aqui e pela oportunidade de estar aqui com vocês. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.